Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal SPAD, aqui estudo sistemático da Palavra de Deus. Eu lancei recentemente aí um vídeo falando de forma introdutória acerca de Gênesis 1, 2 e 3, onde nós falaríamos aí acerca da criação, queda e redenção, né? Onde a gente vai falar sobre o conceito da criação aqui dentro de Gênesis 1 e 2 e também o capítulo 3 dentro do conceito da queda, né, da armatiologia, né, ali sobre a doutrina do pecado também, o pecado inicial, onde iniciou-se essa transgressão, né, essa desobediência do homem e da mulher em relação à ordem e do mandamento probatório de Deus, que era da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma. Sendo assim, dentro aqui do Gênesis capítulo de número 1, a gente tem que observar algumas questões importantes. O que existia antes da criação? Né? O que havia aqui, se a gente for observar aqui Gênesis 1, onde diz, olha, no princípio, Deus não tem início nem fim. Então, aqui, simplesmente, claro que isso aqui é bem conhecido por vocês, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio é para nós, né? A criação, suas criaturas, o mundo teve um início, o mundo teve um princípio, o homem tem um início, Deus não tem nem começo, meio e fim, ou seja, Deus não tem início nem fim, Deus ele é eterno. Sendo assim, a gente pode observar aqui também, logo dentro do texto, quando a gente relata sobre o princípio, sobre a questão da criação, que antes do início, antes do princípio, antes do começo do mundo, da criação do homem, Deus ele já existia em glória sublime. Deus já existia, ou seja, Deus na verdade, Deus é eterno, né? Ele não tem começo nem fim, né? Ele é autossuficiente, ele é independente de tudo, ele não precisa de uma causa para existir, ele é a causa de toda aí qualquer existência, né? Todo efeito teve uma causa, essa causa é Deus, Deus uno e Deus também triuno. A gente observa que antes da criação Deus é autossuficiente, ele é eterno, né? E a gente observa que a Trindade, o Deus unitrino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade divina se encontrava aqui em comunhão, em total comunhão de amor pleno, né? Um amor pleno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a gente observa também, sendo assim, que no princípio, quando Deus cria ali, a gente vê uma declaração uma declaração magnífica. Deus criando a partir do nada, aí vem da questão do termo bará, né? Deus criou o mundo sem matéria pré-existente. Deus declarando aí a sua criação, deixa eu pular a página aqui. Deus declarando aqui simplesmente criando sem matéria pré-existente. No princípio, criou Deus, ou Deus criou, depende da sua tradução, a minha eu gosto de usar NVI. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A gente vê que a Trindade divina planejou a redenção também, que isso nós vamos ver em Gênesis capítulo de número 3, verso 15 também. Mas a gente vê que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Efésios 1:4, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, capítulo 1, verso 4, ele vai dizer isso. Nós vamos ver que Deus não criou o mundo porque precisava de alguma coisa, ou porque Deus é necessário para si mesmo. Né? Deus não criou o mundo como se precisasse de alguma coisa, mas Deus criou o mundo para compartilhar seu amor com suas criaturas, que diferente dos anjos, né? Nós, o homem, diferente dos anjos, somos a imagem e a semelhança de Deus. Então tudo que existe, tudo, irmãos, entenda, tudo que existe é para a sua glória, e nós existimos para a sua glória e para render-lhe glória, né? Ou seja, para glorificar o nome de Deus. Nós existimos para glorificá-lo, e toda a existência, tudo que existe, tudo que há, existe para a glória
de Deus. Então, sendo assim, nós já iniciamos aqui dentro de Gênesis no capítulo número 1, nos versos de número 1 e 2, a gente vai ter que entender o seguinte. Primeiro, dentro do capítulo 1 e capítulo 2, a gente vai ver que no capítulo 1 vai manifestar a questão da ordem dos eventos apresentados aqui, da cosmologia, né? A questão do evento da criação do mundo, a questão do mundo e do universo. Dentro do capítulo 2, a gente vê a ordem dos eventos aqui de forma lógica e tópica, ou seja, indo da humanidade ao seu meio ambiente. Você vai ver o homem ali colocado em um jardim, em um meio ambiente, né? Em um ambiente ali, onde o homem é formado e colocado ali para cuidar, zelar daquele lugar. Depois Deus vai fazer ali a mulher, criar a mulher da costela do homem. Mas esse não é o tópico agora, é só a introdução. Mas, dentro do capítulo 1, nós vamos observar algumas coisas importantes, porque a gente tem que ver que o texto, Gênesis 1, o texto busca ressaltar a noção de movimento de um plano, de algo que está sendo desenvolvido e progredindo. Gênesis capítulo de número 1, verso 1 e 2 ali, principalmente no Gênesis 1, na verdade, né, do capítulo todo de Gênesis 1, a gente vai ver que é um plano de Deus ali, um movimento do seu plano ali, é agora em ação, né, sendo desenvolvido e progredindo ali. Ou seja, o que está em curso não é nada mais do que os primeiros estágios de um plano divino, um plano que tem suas raízes na criação. Então, o plano de Deus divino está ali dentro do conceito da criação, da cosmologia, né? Onde Deus cria ali do nada, da matéria pré-existente. Deus também pode sim criar da matéria existente, mas Deus criou o mundo da matéria, não, melhor dizendo, Deus criou o mundo sem matéria pré-existente. Deus fez o homem, criou o homem, ou fez o homem do que era existente, de matéria existente. Amém? Então, a gente tem que observar o seguinte, a partir do conceito aqui de criação de Gênesis 1 e 2, a gente vai observar que Deus é o Criador, aquele que organiza, aquele que anuncia, aquele que comanda, aquele que ordena e pela sua palavra falada, ou seja, quando Deus fala, algo acontece. A gente vê que o Espírito Santo, né? A gente vê, melhor dizendo, a gente vê nas escrituras aqui que a criação não é atribuída somente ao Deus Pai. A gente vai ver isso em Atos 4:24. A gente vê que a criação é atribuída tanto ao Deus Pai, Atos 4:24, como eu disse, quanto também ao Deus Filho, né? Ao Filho, primeiro, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso do 1 ao 3, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Todas as coisas que foram feitas por através dele, e sem ele, nada do que foi feito seria feito, ou seja, existiria, né? E também a criação é atribuída à obra do Espírito Santo. Nós vemos em Salmo 104, verso 30, e vemos aqui também em Salmos no verso, melhor dizendo, Gênesis no verso de número 2, capítulo 1, verso 2, bem na parte final, onde diz, olha, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso é maravilhoso. A Escritura ela é incrivelmente maravilhosa. Você deve alimentar-se dela todos os dias. Você deve estudá-la, você deve observar as nuances aqui, ao qual Deus aqui, o Espírito Santo ilumina nossa mente para compreender o texto ao qual o Senhor revelou. Então a gente vê aqui o conceito da questão da cosmogonia, né? Dentro aqui de Gênesis capítulo 1. Outro ponto interessante da gente observar aqui é que somente a gente vê 2 capítulos sendo dedicados à criação, Gênesis 1 e 2. A gente vê um capítulo só ali sendo dedicado, que é o capítulo 3, a gente sendo dedicado ao pecado, melhor dizendo, a entrada do pecado no mundo, não ao pecado. Tem vários textos que mostram a questão do pecado, mas ali a entrada do pecado no mundo. Então, sendo assim, quando você vai para Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a gente vai ver que há um certo laconismo aqui para o leitor da Bíblia. O próprio leitor
da Escritura, da Bíblia, ele se vê num certo laconismo. O que é isso, laconismo? Ele se vê dentro de algo breve, ou seja, com poucas palavras relacionadas com a história da criação e do mundo e da humanidade. Então você vê aqui Gênesis 1, melhor dizendo, você pode olhar também no capítulo 1, capítulo 2 também vai estar baseado essa questão desse laconismo, né? Talvez alguns poderiam dizer, mas por que não foram 10, 20, 30 capítulos ou um livro todo relacionado à criação? Não, Deus quis que assim fosse, né? O Espírito Santo inspirou ali, inspirando ali Moisés que escrevesse ali, então, dedicando aí Gênesis 1 e 2 e também o verso de número 1 ali, esse laconismo acerca da criação, né? Ou seja, em breves palavras ele expressa como é que foi a criação, sua organização, suas ordens, né? A questão, a formação, a sua ordenança e tudo mais. Deus organiza, inspirando ali Moisés a escrever esses 2 capítulos relacionados à história da criação do mundo e da humanidade. Outro ponto importante de analisarmos é esse ponto de Deus falar. Olha para você ver, vamos olhar. Deus vai falar entre o verso número 3 e o verso número 3. Olha o que acontece. O primeiro dia, vamos ver aqui no texto bíblico os primeiros dias da criação. Verso do número 3 ao verso do número 5. Primeiro dia, Deus ordena que a luz brilhasse, depois separou a luz das trevas. Então, o primeiro dia, você vai ver a criação, onde Deus vai dizer, haja luz e houve luz, né? Do verso 6 ao segundo dia, o verso 6 ao verso 8, Deus coloca o firmamento entre as águas, né? Deus ali coloca o firmamento ali entre as águas superiores e inferiores e tal, e chama ali os céus, né? Aquilo que conhecemos como céu, e aí vai. Dentro do terceiro dia, do verso 9 ao verso 13, Deus ele vai reunir as águas, fazendo surgir porção seca, que é a terra, né? Criando assim então a terra e os mares, ou os oceanos, né? Já nos versos 14 e 27 ao capítulo 2 e 7, nós vamos ver que é Deus preenchendo a terra. Deus vai preencher a terra, ou seja, Deus vai preencher os mares, Deus vai preencher o oceano, Deus vai preencher a superfície, Deus vai preencher tudo ali com animais, e aí vai. No quarto dia, verso 14 ao verso 19, nós vamos ver que no firmamento dos céus, Deus coloca os corpos celestes ali, os pássaros e tal. Nós vamos ver também, aqui dentro do texto bíblico, o quinto dia, verso 20 ao verso 23. Eu estou resumindo para não ficar muito grande o assunto aí. Mas o pastor Gerson vai estar dando outra pincelada, por assim dizer, uma outra aplicação também dentro do capítulo 1, principalmente sobre a palavra Elohim, né, sobre os nomes de Deus ali. Mas vamos lá. Quinto dia, verso 20 ao verso 23. Depois Deus havia criado os céus, né, e as águas, então encheu com as suas criaturas viventes. No quinto dia, Deus enche os céus, Deus enche os mares com as suas criaturas viventes. Já no sexto dia, essa é a obra máxima, essa é a obra, eu vou usar um termo aqui, me perdoa pelo termo, mas é a obra magnífica de Deus, que é o homem, né? Onde Deus, ele não vai simplesmente dizer, haja isso ou produza isso, mas ele mesmo vai formar Deus uno e trino, né? Onde você vê a declaração, façamos agora, né? O homem, a nossa imagem e semelhança, nem os anjos foram criados com tamanha grandeza, por assim dizer, vou usar esse termo, responsabilidade, né? Na verdade, eu acho que seria o termo mais correto, com tamanha responsabilidade, porque nós carregamos a imagem e a semelhança de Deus, ou seja, nós carregamos os atributos morais em certa porção ou parte do caráter de Deus, né? Então, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Ao sexto dia, Deus ele preenche tudo. Deus ele vai criar o homem, e criando o homem ele vê que do pó da terra, Gênesis 2:7, ele vai ver que era bom, né? Criando ali ele vai dizer, é muito bom, né? Os melhor dizendo, é bom, muito bom vai ser quando ele cria a mulher, né? E ali o homem e a mulher ali, uma só carne, o homem e a mulher ali sendo criados ali, toda a obra sendo terminada, Deus vai dizer, era muito bom. Outra questão importante de analisarmos dentro do livro de Gênesis é que a gente vai ver, e a Bíblia está um pouquinho meio surradinha, né, mano? A gente vai ver aqui que surgiram algumas teorias
relacionadas à criação, né? Deixa eu pegar aqui, eu tenho algo anotado referente a essas questões aí, dessas teorias acerca da criação aqui. Houve algumas questões relacionadas a isso, né? Alguns pressupostos acerca do pressupostos genesianos, né? Do princípio, ou seja, suposições, conjecturas relacionadas a como Deus criou, ou melhor dizendo, relacionada a como veio existir tudo, relacionada ao existencialismo, né? E outras coisas a mais. Alguns desses conceitos, teorias principalmente as teorias contra o conceito de criacionismo, né? Nós somos criacionistas, né? Nós não somos evolucionistas e outras coisas a mais. Existiram aí, eu vou ler aqui para vocês, existe alguns argumentos defendidos pelo criacionismo. Um deles é o que se destaca na teoria do design inteligente, né? Existe a causa e efeito, um Deus que organizou tudo, um design inteligente, que aponta uma causa inteligente, essa causa é Deus, para as características naturais de seres vivos. Aí existem teorias como a do Big Bang. O que é a teoria do Big Bang? A teoria de um universo criado, de uma expansão, né, ao qual foi formulado pela primeira vez por um sacerdote católico, né, que foi elaborado ali entre 1927 e 1931, né, onde nasceu essa questão sobre uma explosão, né, uma gigantesca explosão inicial, e ali começa a surgir então a convicção ali pelo esse sacerdote ali católico, que é Georges, né, Lemaitre, né, que é um cientista antrofísico belga, né, um padre, né, e ele simplesmente diz que o universo surgiu de uma explosão gigantesca ali, então surge o universo, né. Outro ponto interessante também, que alguns já conhecem, que é a teoria da evolução, proposta por Charles Darwin. Essa teoria vem de 1859, né? Era uma tese de seu pai, depois Darwin vai lá e propõe aí essa teoria da evolução, né? Que é do século ali, 19. Ele postula o quê? Darwin postula que as espécies mudam ao longo do tempo, por meio da seleção natural, resultando na adaptação a diferentes ambientes e na origem de novas espécies. Sua ideia estava relacionada ao conceito de transmutação de espécies, afirmando que os seres vivos sofreram modificações ao longo do tempo. Ou seja, como alguns já conhecem aí, já estudaram aí na escola, em outros lugares, que ali veio, alguns colocam até a imagem de como se fosse um girino, surgiu aqui, ele foi evoluindo, aí do macaco evoluiu para o homem, né? Então, em 1859 aí, no século XIX, vem Charles Darwin com a famosa teoria da evolução. Tem também várias outras teorias, várias outras questões relacionadas ao evolucionismo aí, vários outros conceitos relacionados ao existencialismo, né? O existencialismo simplesmente diz que nós fomos lançados aqui sem um propósito, né? Esse é um dos perigos aí ainda existente, né, nos nossos dias atuais. Mas Gênesis aqui é bem claro e específico em mostrar que Deus criou tudo. Deus criou o mundo sem matéria pré-existente, Deus criou o homem de matéria já existente, né? Todo esse conceito aqui de Gênesis capítulo 1 acaba destruindo com qualquer argumento, não só aqui em Gênesis, mas a ciência em si hoje, muitos cientistas aí que se tornaram cristãos, né? Infelizmente um deles faleceu agora, o nosso querido doutor Adalto Lourenço, né, que era um dos grandes apologetas nessa área aí, defensores aí, cientista brilhante, né, ao qual ele mostrava categoricamente, ensinando que sim, há um criador do universo, até comprovando a questão da existência de Deus também, de forma científica ali, de forma relativa, claro, mas detalhando ali, mostrando que a criação, houve sim uma criação, houve sim um Deus que criou tudo, há sim uma causa e efeito, Deus criou tudo em perfeita harmonia, né? A criação tem um propósito, o mundo é governado por leis e essas leis não se governam sozinha, Deus é quem governa todas as coisas, né? Deus é o criador de tudo. Como disse alguns teólogos, ou melhor dizendo, alguns ateus, né, chamavam até de delírio, né, que Deus era um delírio, como Richard Dawkins, né? Então aqui demonstra muito bem a questão desse envolvimento desta obra da criação, que é magnífica, esplendorosa. A gente observa tudo isso aí. Então a gente vai ver que dentro de Gênesis
capítulo de número 1, verso 1, a gente tem que observar um fato importante ali, que é o que se refere ali. O que está se referindo Gênesis verso 1? Está se referindo a um passado indeterminado, no qual Deus fez com que o universo viesse a existir a partir do nada. Salmo 33, 6 vai dizer isso aí, Romanos 4, verso 17, Hebreus 1, 3 também. Agora, quando você vai para a declaração máxima de Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, você vê que a declaração é de que Deus criou o universo em Gênesis 1, né? Enquanto que, em Gênesis 1 e 2, né? Verso 1 e 2. Enquanto que do verso 3 até os versos finais do capítulo 1, a gente vai ver que a explicação máxima ali é sobre os dias de trabalho de Deus, né? Os seus dias de trabalho ali criativo é apresentado nesse restante, do verso 3 aos versos finais ali. Deus trabalhando de forma criativa, Moisés vai apresentar isso muito bem, inspirado ali pelo Espírito Santo, né? Outro ponto interessante é a forma em que Deus revela dentro do capítulo 1, revelando o seu poder ao criar todas as coisas, né? Simplesmente ordenando-as pela palavra falada. Deus fala e tudo começa a existir, a ser criado, haja isso e ouve aquilo. Né? E a gente vê o Espírito de Deus ali, o Espírito Santo se movendo ali, né, na face das águas. O Espírito Santo é ali o agente da vida ali, né, o fôlego da vida ali na criação. Então, a matéria, a gente tem que entender o seguinte: dentro de Gênesis 1 vai ser apresentado uma forte expressão. A matéria não é eterna, né? Ela teve um início quando Deus falou e tudo passou a existir. Efésios capítulo 3, verso 9, Colossenses 1, verso 16, Apocalipse 4, verso 11 e Apocalipse capítulo 5, verso número 13. Ou seja, a matéria não é existente, ela teve um início, ela teve uma causa. A matéria é um efeito dessa causa, a causa é Deus. Deus, tudo veio a existir pela sua palavra, né? E aí, o homem é dependente, né? O homem é dependente, Deus é independente, Deus não foi criado, ele é de eternidade, eternidade ele é, né? Ele é autossuficiente, ele é autoexistente, aí vai. Então, dentro desses conceitos, todos esses conceitos que nós falamos, eu quero deixar em breves palavras para você um conselho. Lê a Escritura, medita nessa palavra, estude essa palavra. Ela é, como diz Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é tão empolgante que a gente que está aqui transmitindo para vocês, a gente sente uma graça quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente detalha isso para você. Você pode ver que a minha Bíblia é toda escrita. Se eu for mostrar para vocês, cada capítulo, cada versículo, já outro aqui também, né? Você vai ver realmente vários escritos aqui. Então, estude a palavra, anote as palavras-chave do texto, anota as questões importantes que você tem dúvidas para que você estude o porquê daquilo. Faça perguntas ao texto. Né? Faça pergunta ao próprio Espírito Santo. Ore. Uma das coisas que eu sempre digo, os discípulos sabiam da importância da oração junto com a leitura da palavra, né? Em Atos capítulo 6 ele diz: olha, escolham aí 7 diáconos que sirvam à mesa, pois nós nos aplicaremos a oração e a palavra e a oração, né? Então nós não podemos desmembrar a oração da palavra. Eu peço ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, ilumina minha mente para compreender o texto. E você vai compreender as nuances aqui. Portanto que é magnífico compreender a criação de Deus. Você é uma criatura de Deus, nós somos criatura de Deus. E Gênesis 1 nos detalha esse início da criação, né? Essa expressão magnífica de um começo para nós. E nós temos um futuro que depois do fim, a consumação de tudo, nós estaremos de eternidade a eternidade com Deus e com Cristo. Então deixo essa expressão para você, deixo essa palavra para você. Estude Gênesis capítulo 1, observe os textos que eu mostrei para vocês, ver se está correto. Faça como os bereanos, e analisando Atos 17, né? Os bereanos iam olhando para ver se o que Paulo estava dizendo estava
realmente escrito, se era aquilo mesmo. Então, faça como um bom estudante. Ele vai analisando e vendo se aquilo que eu falei está relacionado ao texto realmente. Eu termino aqui fazendo... Eu tenho vários livros que eu poderia indicar. Aqui dá para você ver só alguma parte pela câmera, mas tem um que eu queria indicar para vocês, que é um dos belos livros escrito pelo Victor Hamilton, que é o Manual do Pentateuco, que já é uma segunda edição maravilhosa, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, organizado aqui e produzido aqui pela editora CPAD, né, este livro aqui, ó. Se eu não me engano, acho que esse livro é indicado até pelo Luiz Saião, tá? Depois vocês pesquisem, acho que o Luiz Saião, e tem outro grande reformado aí também que indica este livro como um dos princípios, os principais livros aí dentro da questão do estudo do Antigo Testamento. Tem vários outros livros aqui sobre o estudo do Antigo Testamento, do Pentateuco, do livro de Gênesis, como comentários bíblicos, mas estude este livro também. Mas não saia e não fuja deste, a Bíblia. Deus abençoe. Dê o seu like, você estará ajudando aí o canal. Divulgue isso para outros. O pastor Gerson vai estar trazendo uma introdução relacionada aí à questão do capítulo 1 também, falando um pouco sobre os nomes de Deus. O nome Elohim, El já é um nome de Deus. Elohim significa que ali está falando acerca da Trindade, significa no plural deuses, ou o que significaria a palavra Elohim? Eu deixo isso aí como curiosidade para vocês. E os outros nomes de Deus? Né? E as posições javistas, eloístas, e aí vai. Então, espero que você esteja gostando aí do canal. Deus abençoe. Façam perguntas também, façam comentários. Às vezes, talvez, eu queria ver um estudo sobre isso. Faça um comentário, deixa lá. A gente vai estar abordando alguns assuntos. Eu queria ver um comentário sobre o livro tal. O que você acha? A gente vai estar falando lá. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.